Coríntios, capítulo 12, vamos ler do verso 4 ao 7, depois a gente vai para o 13 e finalizamos no 14. Amém, Senhor. 1 Coríntios 12, de 4 ao 7, depois a gente vira uma página para ir para o capítulo 13, dos versos 8 ao 13. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Amém. E há diversidades de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Amém. A manifestação do Espírito é dada cada um para o que for útil. Receberam a mensagem? Amém. A manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Capítulo 13, versos 8 ao 7. Versos 8 ao 13. O amor nunca falhará, mas havendo profecias, cessarão. Havendo línguas, desaparecerão. Havendo ciência, passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora vemos em espelho, de maneira obscura. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. E lá no verso 14: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Amém. Senhor, eis aqui a tua palavra, Senhor. Eis aqui a tua igreja. Que o Senhor venha falar e avivar o coração da tua igreja a partir de hoje, Senhor. Que possamos voltar, Senhor, de onde caímos, aquele primeiro amor, aquela intrepidez, aquele uso, Senhor, aquele poder sobrenatural que o Senhor derramou sobre a sua igreja e ainda se encontra nela. Amém. Ó Senhor, Aleluia. seja bem-vindo, Espírito Santo. Sim, Deus. Que o Senhor tome conta das nossas vidas. Amém. Podeis assentar a igreja. Existem, meus irmãos, muitos dons espirituais. Uns falam línguas, outros falam línguas estranhas, outros profetizam, outros têm revelação, outros têm visão. Eu lembro com muita ternura lá pelos anos 2000, quando, logo no início da minha caminhada, quando eu conheci Jesus, quando a gente passava na frente de muitas igrejas, e as igrejas estavam lotadas porque não tinha cadeiras, as pessoas ficavam do lado de fora. Quantos aqui não foram parados no meio da rua? Às vezes uma senhorinha, um senhorzinho, chegando, eis que Deus te fala com a revelação disso e aquilo se cumpria. Quantas vezes irmãos eram levantados em profecias da igreja para profetizar o oculto e profetizar aquilo que acontecia. Ora, meus irmãos, os dons espirituais, muitos conheceram esses dons de maneira muito avivada. Por volta de 2000, logo no início da minha caminhada, depois de batizado, eu trabalhei em uma empresa. Eu estava com 18 anos e eu trabalhava como técnico em informática e tinha um rapaz que trabalhava ali no chão de fábrica, num serviço um tanto insalubre, quente, e esse jovem
ele criou uma certa inveja da minha pessoa, uma antipatia, porque enquanto eu estava no escritório, ele estava lá num chão de fábrica com coisas muito quentes e etc. E esse jovem tentou me sabotar por diversas vezes. Por diversas vezes. Levantando pessoas contra a minha pessoa. Até que chegou um dia, eu estava lá em cima trabalhando. Aí o Espírito Santo de Deus falou assim: desce agora e fala com aquele moço. Desce agora e fala com ele. Eu falei: mas Senhor, eu estou no meu local de trabalho. Desce agora e fala com ele. E eu desci para falar com esse moço. E eu falei assim para ele: olha, o Senhor está me dizendo que o que você está para fazer, você irá descer a cova. Você descerá a cova no dia de hoje. Volte para onde você estava e não vá para aquele lugar. Aquele moço que me tinha com olhos arregalados de raiva, de ódio, inveja, naquela hora ele olhou desse tamanho e voltou para o seu local de trabalho. E eu sem entender nada, eu disse: meu Deus, o que está acontecendo? Porque foi uma das primeiras revelações que Deus me deu naquela época. E quando foi na semana seguinte, aquele jovem teve um diálogo comigo, me procurou e falou assim, já com outra postura, uma postura de respeito em relação à minha pessoa, e falou: olha, eu tenho um negócio para te contar. O que você falou naquele dia foi algo de Deus para a minha vida. Porque naquele dia era um jovem que vivia na Ceilândia, e todo mundo sabia como é que era a Ceilândia na época de 2000, né? Ninguém precisa falar, né? Ali era muito barra pesada, muito barra pesada. E ele falou: olha, naquele dia eu iria na casa de uma pessoa, porque ele pegou a minha arma e eu ia lá enfrentá-lo para tomar a minha arma de volta. E depois eu fiquei sabendo que naquele mesmo dia que eu iria lá e que eu não fui porque o Senhor te deu essa mensagem, havia uma emboscada contra a minha pessoa e eu ia ser morto naquele dia. E naquele dia, a minha mãe falou comigo que era o profeta de Deus, que Deus estava me dando um livramento de morte. Glória. E naquele dia, Emilson, eu vi que verdadeiramente você foi usado por Deus e que Deus usou você. Desde aquele dia, esse rapaz parou de me perseguir. Glória a Deus. Eu não estou contando isso, meus irmãos, não é para minha glória, não. Mas é para falar de que uma situação que aconteceu comigo quando muito jovem, esse mesmo dom que estava sobre a minha vida naquele momento, eles têm dons que Deus derramou segundo a vontade dele para um propósito de utilidade no reino em cada um de vocês. Amém. E esse dom ele não morreu. Só que acontece que muitos estão vivendo uma vida: olha, eu não vejo mais a manifestação dos dons. O que está acontecendo? A gente está passando por um momento da igreja ser bombardeada e o inimigo tentar colapsar a vida de cada um no sentido da fé. Naquela mesma década, com tantas igrejas, começaram a surgir inúmeros falsos profetas, distorcendo a palavra, criando pedacinhos de línguas, pessoas aprendendo aquele pedaço de língua, pessoas começando a revelar carros novos. Você receberá um carro novo que ninguém nunca recebeu. Você vai casar com uma mulher sendo que o camarada já era casado. Olha, Deus está me mostrando que Deus vai te dar um esposo novo. Como assim? Contra as Escrituras. Começamos a viver um tempo de perversão do Evangelho. Com isso, meus amados irmãos, muitos de nós, por conta de escândalos, começamos a colocar o pé atrás e começamos a enterrar os nossos próprios dons. É ou não é? Quantos aqui já foram usados e hoje em dia falam: mas Senhor, eu não sou mais usado daquela forma? Não precisa levantar a mão, não.
Quantos aqui eram parados na rua e falam, Senhor, mas por que isso não está acontecendo? Ora, esses profetas milagreiros, esses pastores mercenários do dinheiro, que só estavam ali pregando bens materiais e não a vida reta espiritual, eles acabaram trazendo um escândalo e maculando a imagem de muitos nós que somos cristãos. Mas precisamos voltar. Amém. Precisamos voltar, porque esses dons, Deus quer usá-los. Amém. Deus quer usar com visão, Deus quer usar com profecia, Deus quer usar com revelação, Deus quer usar com línguas, Deus quer usar com interpretação de línguas. Amém. O que não podemos ser, não podemos ser mortos espiritualmente, não podemos ser mornos espiritualmente, porque se alguém for morno, o Senhor vai vomitar. O Senhor está chamando a igreja para um avivamento que vai começar de cada um de vocês. Não é pelo pastor que está aqui à frente, ou a pastora, ou o evangelista, ou o pregador, não. Isso é uma busca individual. No que precisamos voltar? Ora, precisamos primeiro compreender os dons espirituais, que eram bem compreendidos, mesmo com pouco conhecimento. Eu cansei de ver aquelas senhorinhas que mal sabiam ler, que mal sabiam escrever, mas o Espírito Santo dava um discernimento. É. Aonde estão essas senhorinhas? Aonde estão esses senhores? Aonde estão esses jovens que profetizarão, que terão sonhos, que terão visão, que terão revelação? Os dons são presentes dados pelo Espírito Santo com um propósito. Primeiro de tudo, 1 Coríntios capítulo 12, verso 11. Quem quiser abrir, eu vou esperar. Como vamos começar um avivamento? Mas, capítulo 12, 1 Coríntios 12, verso 11. Pois todos fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nos foi dado de beber de um só Espírito. Amém. E no verso 11 que eu acabei lendo o 12, não foi? Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. A manifestação, meus irmãos, o dom de Deus, você pode ter certeza. A palavra nos fala para buscarmos, mas não adianta nós simularmos um dom que nós não temos. Porque precisamos entender que a manifestação dos dons, ela ocorre por intermédio do Espírito Santo. Amém. A igreja começou a perder e se distanciar de Deus a partir do momento que as pessoas começaram a inventar, as pessoas começaram a simular, as pessoas começaram a querer mostrar para os outros que eram o quê? Homem e mulher de Deus cheio do poder, mas que na verdade o que profetizavam não vinham porque o Todo-Poderoso falou. As línguas que falavam eram um pedaço de língua decorada, e não as línguas que o Senhor colocava na manifestação para que pudesse ser falado. E nisso, quando simulamos o dom, quando profetizamos aquilo que Deus não manda, quando falamos um pedaço de língua que não é o mover do Espírito Santo, quando nós falamos de uma visão que não foi dada por Deus, mas é um desejo do seu coração,
nós estamos mentindo contra o Espírito Santo. E o pai da mentira nós sabemos quem é. Primeira Coríntios 12, verso 7. Vamos voltar um pouquinho. Como que os dons eles são manifestos? A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, a manifestação do Espírito Santo, ela ocorre conforme o Espírito Santo concede. Amém. E não quando você quer. O que nós temos de ter é uma vida de busca incessante, mas aquele dom, ele será manifestado quando o Espírito Santo quiser, com um propósito útil. Amém. Não foi isso que nós lemos que está escrito? Com um propósito útil para o reino de Deus. Aquele irmãozinho que começa a profetizar, eis aqueles falsos profetas, estou vendo um carro, Deus vai te dar um carro. Se não foi Deus que falou, meu irmão, pode ter certeza. O que esse irmão está fazendo, ele está praticamente blasfemando contra o Espírito Santo. Blasfêmia. E Deus não opera no meio da mentira. O que Jesus nos chama é um convite para voltarmos à essência da verdade. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Paulo não descreve apenas o ato de receber o dom, mas a ação concreta do Espírito Santo para a edificação da igreja. Quando a gente vai analisar esses dons, esse poder que vem do Espírito Santo, está escrito e registrado um termo no grego, que é o termo de dades, que é o mesmo dinamis, que é a mesma origem do termo dinamite. O dom espiritual é algo tão poderoso, mas tão poderoso, que não havia nenhuma outra palavra a se descrever a manifestação dos dons como uma dinamite. Uma dinamite é algo que, quando ela explode, ela impacta tudo que está ao seu redor. E é isso que Deus quer fazer com cada um aqui. Amém. Porque a todos Deus deu talentos. Ora, igreja, será que você está enterrando o seu talento? Ou você está multiplicando o seu talento? Aviva a igreja! Amém. Levanta a igreja! Lá em Ezequiel 37, existe um verso que é muito conhecido. Quando Deus fala assim: profetiza sobre o vale de ossos secos. Quem já ouviu essa passagem? Ali existe um grande ensino. Quem foi que mandou o homem profetizar sobre o vale de ossos secos? A profecia, meus irmãos, ela vem quando o Senhor arder no seu coração algo que você terá certeza que provém do Senhor, porque aquilo que vem de dúvida não vem de Deus, vem do inimigo. Declarar algo que eu quero bom para os meus irmãos não é profetizar. O que eu venho é quebrar esse paradigma, porque muitos acreditam que o fato de profetizar é eu simplesmente chegar e falar: olha, eu desejo que você vai conseguir realizar tal feito. Não! Embora a nossa palavra tem poder para abençoar e tem poder para amaldiçoar, o que eu estou falando, eu estou declarando bênçãos. E ora,
essas bênçãos, elas têm um poder de mover o mundo espiritual enorme, para que a palavra que o crente lança, ela se concretiza. Mas isso não é profetizar. Eu recomendo a todos, na palavra de Deus, declarem bênçãos, declarem: eu te abençoo, eu declaro, em nome de Jesus, que você vai conquistar aquele sonho que você deseja, aquela sua casa, aquele carro, aquele emprego, aquele concurso público. Em nome de Jesus, eu ligo na terra e no céu, porque o Senhor ensinou que aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Isso é declarar, mas profetizar é algo que vem de Deus. Deus quer que busquemos os dons, em especial de profetizar. Olha o que fala lá no capítulo 14. Segui o amor. 1 Coríntios 14. Procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Ora, eu não vim aqui para desencorajá-lo a buscar o dom de profecia, mas de entender como que se manifesta o dom da profecia e que nós temos de buscar verdadeiramente o dom da profecia. Pois o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende, e de espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para a edificação, exortação e consolação. Porque profetizar, além de trazer questões relacionadas ao oculto, ao futuro, mas ela vem para a edificação, ela também vem para a exortação e para a consolação. Verso 4: e o que fala em línguas, edifique-se a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a igreja. Tem quantos profetas aqui que Deus tem falado, mandado a boca, abrir a boca, mas tem se calado? Sai da toca, profeta! Não se pode esconder um lumiar, uma lâmpada embaixo de uma cama. A lâmpada é para ser colocada num local em que todos possam o quê? Ver. Ser luz para o mundo. Ser sal para a terra. Verso 5: eu gostaria que todos vós falassem línguas, mas muito mais que profetizasses. E o que profetiza é maior do que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Paulo nos ensina que nem todos, irmãos, falarão em línguas. Existe um grande equívoco no meio de muitos irmãos em acreditar que o batismo do Espírito Santo se dá quando a pessoa fala em línguas. Falar em línguas é uma evidência do batismo, mas nem todos os que são batizados falarão em línguas, ou línguas estranhas, ou línguas de outros povos. É importante que tenhamos essa noção. E tocante de falar em línguas, existem dois dons de línguas, que aqui foi falado. Primeiro deles, a língua em que você fala e que muitos não compreendem, mas para quando alguém tiver em exercício desse dom, Deus quer que se levantem profetas para que se tenha o quê? Intérpretes para a edificação do corpo da igreja. E o outro dom
É o dom que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, em que os apóstolos falavam, havia homens de todo mundo conhecido, e eles ouviam na sua própria língua mãe, e questionavam: o que vem a ser isso? Como podemos escutar na nossa própria língua mãe? Vocês podem buscar. Eu tenho certeza que todo aquele que busca, acha, se buscar ao Senhor de todo o coração. Eu já falei para vocês do perigo em se decorar pedaços de línguas. Isso é muito perigoso. Estamos mentindo. Eu quero contar um testemunho de um pai que eu tenho na fé e um pai afetivo, né? Hoje eu falei com ele, o professor Acioli. Ele foi meu professor na graduação e somos muito espirituais. E ele me conta um testemunho. Ele estava coordenando um laboratório lá em Manaus. A montagem de um laboratório em Manaus, um laboratório de ciência. Tendo estudado no Canadá, convidou um dos professores, que ele era indiano, e convidou esse homem para o Brasil, e o Espírito Santo falou para ele: convide para almoçar, para jantar na sua casa, para comer na sua casa. E ele foi. E quando chegou lá, esse meu amigo, o professor, começou a evangelizar, falar de Jesus, porque os indianos, eles adoram outros deuses. E ele falou: olha, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. E ele, puxa vida, mas o Espírito Santo me revelou que era para poder trazê-lo aqui. Em momento algum, este homem não concordou comigo. Eu estou vendo que a gente não está levando aqui o evangelho e parece que isso aqui está sem frutos. Quando de repente a sua esposa se levanta e começa a falar em línguas estranhas, e começa a falar, e o professor olhando e vendo, e no final aquele indiano falou: nossa, que inglês perfeito a senhora fala, eu concordo com tudo o que a senhora falou. Ora, o professor, quando estava com este outro professor no Canadá, eles só falavam em inglês, mas ele não escutou em inglês. Ali houve uma manifestação dos dons espirituais, onde aquela irmã, aquela serva de Deus, começou a orar em línguas estranhas, e aquele homem, um homem indiano, escutou numa língua, um inglês perfeito, cujo aquela senhora não falava inglês, e tudo o que foi falado foi algo em secreto, para aquele cientista professor escutar, e ele falou: eu concordo, porque a palavra de Deus é irresistível. Amém. E isso aconteceu aqui em Brasília também. Isso aconteceu em Brasília também. Eu conheço uma história de um amigo meu, que me contou da época que eu trabalhei com esse rapaz, logo na época da minha conversão. Ele contando que o pastor da igreja dele conheceu um embaixador de algum desses países árabes, muçulmanos, eu não me recordo mais qual país, e este homem estava enfermo, e conversando com a igreja: não, eu vou lá tal dia. Levantou um irmãozinho, sabe? Não, pastor, eu quero com o senhor. Aí o pastor olhou: poxa, aquele irmãozinho pobre, mal vestido, com roupas muito humildes, né? Meu, com um pouco sim vai Deus. Seu pastor falou: não vou levar esse irmãozinho que tem roupas tão pobres para se ir à casa de um embaixador. E o irmãozinho: não, mas eu vou, Deus falou comigo que eu tenho que ir. E o pastor, numa sinuca de bico, chegou um momento e falou: não tenho como resistir. Mas o irmãozinho, é o seguinte: o meu carro está lotado. Aí o irmãozinho falou assim: não tem problema, pastor, eu vou de bicicleta. E adivinha?
O irmãozinho de bicicleta foi bater lá. Aconteceu que um dado momento, mesmo o pastor constrangido, aquele irmão pobre, mal vestido, tendo chegado de bicicleta, começou a orar em línguas estranhas. E aquele homem levantou com os olhos arregalados e falou: como que você está falando em árabe? Glória a Deus. Eu estou ouvindo tudo na minha língua mãe. Glória. E naquele dia, aquele senhor recebeu a mensagem e testificou de Cristo, testificou do Deus vivo, dentro de uma cultura que manda matar os cristãos, uma cultura que rejeita Cristo. E ali houve uma conversão. Glória a Deus. Aleluia. Ora, meus irmãos, o que eu falo não é para rechaçar o dom de línguas, não é para impedir que os irmãos profetizem, mas pelo contrário, eu estou aqui incentivando para que todos busquem, mas busquem de uma maneira honesta, busquem de uma maneira sincera, crendo que o Senhor que opera em todas as coisas, e Ele quem concede a manifestação dos dons. Não é quando você quer e não é quando eu quero, meus irmãos. Não é quando eu quero. Eu lembro muito de Ananias e Safira. Quem que conhece essa história? Lá em Atos capítulo 5. Que mentiram ao Espírito Santo. O que veio sobre eles? Morte. Veio juízo. Irmãos, tenham muito cuidado ao profetizar. Profetizem quando Deus testificar o coração e você tiver certeza que é Ele que está mandando falar, e não aquilo que você quer declarar como bênçãos. Não fale pedaços de línguas decoradas, mas ore para que o Espírito Santo mova a tua boca com brasa viva, de maneira que falem as palavras do Senhor, seja para a tua edificação, seja para a edificação do corpo da igreja. Isso tem que acontecer. Os dons não morreram. Afinal, nós lemos aqui que todos os dons um dia cessarão, quando vier o que é perfeito. Quando vermos Jesus face a aí essas coisas acabarão. Mas até lá, o Espírito de Deus que agia há 2000 anos atrás, uma operação de maravilhas, com curas, com profecias, com línguas e tantos outros dons, revelação, sonhos, visões. Esse Espírito está vivo, Ele está aqui hoje. Quantos aqui querem que o Espírito Santo manifeste na vida de vocês, nas nossas vidas? Amém. 1 Coríntios capítulo 12, 7, como lemos: mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. A manifestação quer dizer que você pode ter o dom, mas quem irá manifestá-lo será o Espírito Santo. Devemos buscar os dons espirituais com todo zelo, com toda sinceridade, com toda a verdade. Olha o que diz lá em Hebreus capítulo 2, verso 4. Quem é que pode abrir? Hebreus capítulo 2, verso 4, que diz: também Deus testificou com eles, por meio de sinais, prodígios e vários milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade.
Isso, meus irmãos, não ficou no passado. Não ficou no passado. O que temos de ter uma vida, uma postura, é para que o mundo fique atônito à manifestação dos dons espirituais, para que Deus possa ser glorificado e o homem possa ser diminuído, porque Deus não dá a sua glória a outro. Negar a manifestação dos dons espirituais, como muitos aí acreditam, numa teologia mentirosa chamada cessacionismo, que os dons passaram e ficou lá na época dos apóstolos. Teologia mentirosa, teologia que nega os dons, nega o próprio Espírito Santo de Deus, porque tudo o que o Espírito Santo de Deus faz é proveitoso e tem uma finalidade específica para a salvação e para a edificação. E agora eu gostaria de fechar com Lucas, capítulo 19, verso 40. Respondeu-lhe Jesus: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Deus quer usar vocês. Deus quer nos usar, porque até mesmo os anjos queriam a incumbência de pregar o Evangelho, mas Deus disse não. Deus depositou na mão de quem? Da igreja a obrigação de pregar o Evangelho. Deus não precisa de você, mas Deus quer usar você. E saiba que vocês, nós somos privilegiados, porque somos instrumentos de Deus aqui na terra. Amém. Me lembrei, me veio à memória agora, muitos muçulmanos em países que o Evangelho de Cristo e quem se declara ser cristão são mortos. Não havendo pregadores, as pedras têm clamado, Jesus tem dado sonhos, vários muçulmanos têm sonhado com Jesus Cristo e têm se convertido. Veja, Deus pode fazer todas as coisas, mas Ele quer que você seja o instrumento. Aonde você não puder ir, o Espírito Santo vai fazer com que as pedras clamem. Mas aonde você estiver, Deus quer que busquemos os dons espirituais, em espírito e em verdade, para a edificação do reino. E eu deixo a seguinte pergunta para a igreja: quantos nós vamos colocar o nosso joelho no chão, ou aqueles que têm dificuldade, lá na sua cama, vão orar ao Senhor a partir de hoje e falar: Senhor, eis-me aqui, manifesta os teus dons em mim, Senhor, deixe-me ser usado, assim como era há 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás, né? Pois aquela senhorinha que antes parava a pessoa na rua para profetizar, essa senhorinha é você, a partir de hoje. Aquele profeta, ou aquela profeta que Deus usa para trazer revelação, para trazer exortação, para trazer bênçãos, ou revelar acontecimentos futuros, aquele profeta ou aquela profeta é você. Aquele jovem que Deus dará sonhos para revelar coisas que irão acontecer, para revelar coisas que estão ocultas, para direcionar o que irá acontecer. Aquele jovem agora é você. Amém. Aviva a igreja.
Aviva a igreja! Aviva a igreja! Porque nós somos instrumentos de Deus. Somos instrumentos de Deus. Repita comigo: somos instrumentos de Deus. Então que os nossos sejam recebidos pela igreja em nome de Jesus. Amém.